Nada. Vamos iniciar, então. Tá ok. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Antes da leitura, antes da nossa prece, fazer a leitura do livro Calma, de Chico Xavier, por Emmanuel. E aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. Tá? Opa, caiu aqui mesmo. Nos encargos da vida. Recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar sem perder a altura no ideal superior que abraçamos. É norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Calma, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Por favor, Rubem, a prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns carregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós nesse ato assassino. Amém. Obrigado, Rubem. Roseli, que vamos ler hoje?
O Fred é do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Página 267. Capítulo 21. Desculpa, pode repetir a página? É 267. Puder fechar seu microfone, por favor? Ok. Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Guardai-vos os falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se possível, os próprios escolhidos. Missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia, predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições, né? Sem adivinhar o futuro. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães reunidos lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza para nós e dize quem foi que te bateu. Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens, tendo-se realizado os acontecimentos preditos. O dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos. Oi, filha. Não, meu amor. O celular do papai tá lá em cima do móvel. Tem que pedir para a mamãe. Prodígio dos falsos profetas.
Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obra de Deus. Pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e milagres não são um privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo simples e ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano de que pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios ou coisas espetaculares não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Bom, podemos começar dizendo que todos nós somos passíveis de sermos enganados. Mas o que o Espiritismo nos fala? Né? O Espiritismo, quando ele começou, né, no tempo de Kardec, né, que atraiu a atenção de Allan Kardec, pelo fenômeno das mesas girantes, das mesas que faziam barulho, né? Isso virou uma febre, né, em Paris e depois no mundo inteiro. Mas nesse tempo, os espíritos estavam chamando a atenção das pessoas que existia algo que elas não podiam enxergar, né, que precisava ser conhecido, né, que era a questão do mundo espiritual. E Kardec, né, atraído por esse fato, né, como cientista, resolveu investigá-lo, né? E, na verdade, Allan Kardec foi um dos escolhidos para fazer a revelação do mundo espiritual, né? A terceira revelação do Cristo, né? A primeira revelação foi Moisés, depois veio o próprio Cristo, que foi a segunda revelação, e a fim de relembrar tudo o que o Cristo disse, né? E o que foi deturpado no caminho, né, dos seus evangelhos, o Espiritismo veio para nos esclarecer. Né? E o que são os falsos profetas? São aqueles que se intitulam sábios, são aqueles que dizem tudo saber, né? Que têm as respostas para tudo. Quando nós sabemos, né, que as pessoas, né, do ponto de vista moral e espiritual,
mais capazes, né, mais de notável exemplo aqui na Terra, não ensinavam por palavras, mas pelos seus próprios exemplos, né? Assim foi Sócrates, Platão, Buda, Confúcio, mais atualmente, né? O, o, o Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Espíritos que ensinam pelo exemplo de caridade, de benevolência, né? E nunca se acharam, né? Quando nós vemos, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, né? Ele não, né? Nunca se arrogou uma superioridade, um, algo que pudesse, né? Não, me sigam, que eu tenho o poder, eu tenho todas as respostas, né? Nós sabemos que todos esses espíritos, né, de escola, que fizeram tanto pela humanidade, né, quando perguntados, sempre se esquivavam dos elogios, né, fugiam dessa saia justa. Né? É por isso que, hoje em dia, o principal defeito de todo espírita é a vaidade. E todos aqueles que procuram elogiar esse ou aquele palestrante, esse ou aquele médium, fazem um verdadeiro desserviço. Né? Porque nós sabemos que um dos nossos últimos defeitos a cair é a nossa vaidade, né? Porque a grande maioria dos médiums, né, dos palestrantes espíritas, foram espíritos que faliram muito, né, que estão muito endividados. Claro, existe, né, exceções, mas foram espíritos que fizeram muito mal antes. Então, muitas vezes, né, mesmo que eu seja médium, né, durante 40 anos, né, esse pouco tempo não é capaz de redimir tudo que eu fiz de errado. É um começo, né? Então, por isso que nós sempre, quando fazemos o bem, devemos praticar, né? Que a nossa mão direita não veja o que deu a nossa mão esquerda. Ou seja, que a gente tem que praticar fazer o bem desinteressadamente, né? Porque aquele que busca os holofotes, né, para fazer o bem, que busca o reconhecimento dos homens, não entesoura no céu nada que ele possa usar depois, né? Agora, quem procura fazer o bem de uma maneira desinteressada, aí sim a gente vai acumulando pequenos créditos, né? E esses pequenos créditos com o bem que fazemos, esses créditos vão sim cobrir a multidão dos nossos pecados, né? Dos nossos desacertos, né? De todo o mal que fizemos, né? Porque Deus não quer que aniquilar aquele que erra. Ele quer aniquilar o erro, né? E o erro nós só vamos aniquilá-lo quando nós formos mudando os nossos comportamentos. Então, a chave para a gente melhorar, como espírito aqui encarnado na Terra, primeiro, conhecer a si mesmo. E aí já é uma parte muito difícil, porque nós temos a tendência, né, de não querer reconhecer os nossos próprios erros, né? E isso é tão forte em nós que a gente projeta no outro tudo aquilo que a gente não quer ver em nós mesmos. Então, assim, se algum comportamento no outro, né, me causa. Deixa eu virar aqui. Me causa, assim, alguma perturbação maior, né? Então, por exemplo, se alguém que é uma pessoa aproveitadora, isso me ofende muito, é porque, no fundo,
eu também sou aproveitador. Isso foi uma das coisas que eu descobri. Aconteceu um fato que eu não vou dizer qual é, e eu fiquei muito incomodado com a pessoa. E daí, com o tempo, falei, puxa, mas por que eu estou tão incomodado com essa pessoa? E daí que ela fez isso, né? Aí veio aquela voz assim, será que você também não é aproveitador? Será que você também não gosta de levar vantagem nas coisas? E daí eu reconheci, realmente, eu também sou um aproveitador. Só que talvez não de uma maneira tão ostensiva, né? Mas o que eu acho pior, porque a, essa pessoa, né, que me incomodava era espontâneo. E no meu caso, era pior, porque eu fazia de uma maneira que não era tão acentuada, tão ostensiva, né, para não causar nenhum nenhuma percepção, para eu não ter nenhuma reprovação social, nenhuma reprovação do grupo em que eu estou inserido, ou seja, né, eu fazia de uma maneira mais dissimulada. Então, esse é só um exemplo de inúmeras coisas que nos deixam chateados nos outros, que nós temos em grande parte em nós, né? Então, eu sou uma pessoa egoísta, né? Já fui muito mais, mas ainda sou hoje. Então, quando alguém é egoísta comigo, isso me atinge. Mas hoje eu já me reconheço, falo, não, o outro tem direito de ser também o que ele precisa ser, e eu não preciso apontar os defeitos no outro. Eu preciso reconhecer que eu sou egoísta. E só quando eu reconheço o que eu sou, quando eu faço esse exame de consciência, é que eu melhoro. É por isso que Santo Agostinho, na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, ele nos recomenda um exame de consciência diário, né? Ele diz o seguinte, que chegado o final do dia, a gente deve fazer um exame de consciência. Tudo bem, como foi hoje? Eu fiz o mal? Alguém tem alguma queixa contra mim? Agora, a última pergunta, né? Eu fiz o bem, mas será que eu fiz o bem em toda a extensão que eu poderia? Porque se a gente faz o bem, mas faz meia boca, né? Dá uma coxambrada ali, já estou fazendo, né? Já estou ajudando o outro, o que ele tem a reclamar, já fiz, né? Então a gente faz o bem meio de má vontade, meio pela metade, né? E assim, não há nada de errado nisso, porque eu gosto de dizer que mal feito é melhor do que não feito. Né? Primeiro a gente faz mal feito, primeiro a gente faz de má vontade mesmo, que é melhor do que não fazer. Aí a gente vai aperfeiçoando. Então, se antes eu não fazia, eu faço com má vontade. Aí um dia eu me esforço um pouquinho, faço meio a contragosto, mas faço. Até um dia que eu faço de boa vontade. Mas eu tenho que me preparar também para os dias que eu não esteja bem e vou voltar a fazer de má vontade. Porque tem uma frase em inglês que diz assim: Old habits die hard. Né? Traduzindo ao pé da letra assim, os maus hábitos, eles têm dificuldade para morrer. Porque são comportamentos que estão enquistados em nós, né? Que parece aquela craca a melhor analogia que eu consigo ver, para quem conhece barco, né? Fica aquelas cracas no casco, e que para tirar é só raspando ali, tem que tirar o barco para fora da água, raspar ali com todo o empenho, lixar, pintar de novo, né? E se a gente não cuidar, a craca volta, né? Então, é isso que eu tinha a dizer. Comentários? Você vê que a codificação espírita foi conferida a esse grande espírito de luz, que é o Hipólito Rivail, né?
Antoine Hipólito Rivail, que, após fazer a codificação espírita, ele adotou, né, o pseudônimo de Allan Kardec. Consta que esse nome seria uma referência a uma vida passada, quando ele foi um sacerdote druida. Você vê que ele era um professor renomado em Paris, né? E daí ele ter que recorrer ao pseudônimo, senão isso afetaria o seu trabalho aí com seus alunos, devido ao preconceito, a perseguições religiosas que ainda imperavam naquele tempo. Bom, graças a Deus aí o Evangelho foi elaborado, né? São 5 livros, salvo engano, que estão aí à disposição de todos nós aí para o nosso aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual, não, irmão? E reportando-se a questão dos falsos profetas, na época que, no período que Jesus caminhou pela terra, muitos falsos messias surgiram lá na Palestina. Isso aí foi reportado aí pelos os historiadores e até estudiosos do Evangelho. É que esses falsos profetas, eles tinham certos poderes, né? Porque o mal tem suas forças, né? Não, isso é inegável. E eles criavam um proselitismo lá, mas como não congregavam o sentimento verdadeiro, né, de religiosidade, essas seitas, assim que surgiam, elas se dissipavam com o tempo, né? Até a chegada de Jesus, né, que veio, que cumpriu com todos aquelas previsões dos profetas antigos, né? Ezequiel, eu esqueci agora aquele da Cova dos Leões, sumiu o nome dele. Então, todos os sinais foram cumpridos com a vinda de Jesus. Mas o Sinédrio se recusou a reconhecê-lo como um Messias. E Gamaliel, o advogado que o defendeu perante lá os rabinos e todos aqueles pseudos intelectuais lá daquela época, ele disse: olha, assim, vamos analisar se ele o que vamos estudar aí os milagres que ele tem feito, vamos verificar se os sinais foram realmente, ele congrega mesmo tudo que foi predito pelos nossos profetas, pelo Velho Testamento, né? E se for verdadeiro, né, a fé que ele prega perdurará, né? E não aceitaram e o crucificaram, e assim foi também cumprida, de uma certa forma, né? Mesmo drasticamente, né? Uma forma cruel e insidiosa. Mas estamos aí, né? E outra coisa, só para complementar o que você estava falando, né? Benjamin Franklin disse que o melhor é o bem feito do que o bem dito. Obrigado, Fred. E aí, irmãos? Gostei dessa. Melhor bem feito do que bem dito, né? Senão você fica falando e não faz, né? Gostei. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Hoje foi excepcional aí, como sempre, né? Essa questão de nós nos conhecermos, né? Nós nos reconhecermos, né? E procurarmos a evolução, né? E é muito bacana isso, porque é o que a gente busca, né? Aqui todo dia é a evolução contínua, né? E a questão também a questão da craca, né? Que você bem fez aí uma colocação, né? A craca ela volta, né? E para ela não voltar, você passa de tempos em tempos uma tinta para não voltar, né? Agora, na nossa vida, eu diria que essa tinta pode ser substituída por todos os dias com preces, né? E pedindo evolução, perdão, né? Gratidão, né? E é isso. Muito obrigado.
É isso aí, irmão. É exatamente isso. Com o nosso autoconhecimento, de ver o que mais nos incomoda nos outros, que é o que tá guardado no nosso coração, e é isso mesmo, a nossa mudança de atitude é melhor feito do que bendito, como disse o Rubem, e que algo que me ocorreu também agora é que hoje a gente está numa época de gurus, né? De, já passou a fase da autoajuda, hoje é o negócio de. Como é que chama aqui? De, me ajuda aí, do coaching, né? Que você faz cursos, se conhece, fica uma semana não sei aonde, e né, naquele tempo curtíssimo você consegue superar os seus os seus piores aspectos, né? Os seus piores aspectos, quando nós sabemos que na verdade, né, não existe não existe atalho, né? Todas as vezes que eu quis fazer um atalho, eu tive que fazer o caminho de volta. Na verdade, existem ferramentas para a gente se conhecer melhor, como a psicologia, todas essas formas, o evangelho, mas a melhor forma realmente é a gente pegar, né, tudo que a gente tem feito, reconhecer e analisar pelo prisma do outro, né? Aquela coisa de não fazer o outro, né, o que eu não gostaria de receber. Porque fica muito claro, quando você pensa, né, se eu fosse fulano, né, e recebesse esse comportamento, eu ficaria feliz, né? E a gente não consegue se enganar dessa maneira. É muito útil e iluminador nos colocar, né, calçar os sapatos do outro, né, com a sua visão de mundo, porque daí a gente consegue ver se o nosso comportamento foi ou não bom, né? Alguma colocação final antes de passarmos para as vibrações? Você estava tentando fazer uma alusão aos retiros espirituais, né? A mãe natureza nos ensina tanto, né? Nos mostra tantos caminhos para percorrer, né? Suplantarmos nossas dificuldades, não. É o que fazer, né? Nos despojarmos, né? Das vaidades, né? Do orgulho, do egoísmo e nos apegarmos à fé e a oração, né? Como disse o Emerson, né? A prece é o único subterfúgio que nós temos para nos linkarmos com o mundo espiritual, né, meu? E tentarmos amenizar o nosso sofrimento aqui, especialmente, né, nessa questão aí que parece-me que mais de 50 pessoas pereceram, né, com essa catástrofe que teve aí perto de onde eles moram, no litoral, né? Vamos fazer uma vibração por eles, né? Por esses irmãos que desencarnaram aí, coletivamente, né, meu irmão? Obrigado. Sem dúvida. Nós que muito recebemos, vamos fazer, né, o mínimo que podemos para auxiliar tanto os que partiram, mas principalmente os que ficaram, né, que o sofrimento é ainda maior. Vamos então passar a última parte da nossa sessão de Evangelho no Lar para as vibrações. Vamos agradecer a Jesus inicialmente por estarmos juntos aqui reunidos em nome dele, e ele prometeu que ele estaria entre nós, e aqui ele está, representado pelos inúmeros irmãos espirituais que estão na casa de cada um de nós, trazendo aqueles que necessitam tanto dessas palavras como nós mesmos. E vamos iniciar as nossas vibrações por todos esses irmãos recém-desencarnados, o Fred, o meu xará que desencarnou hoje, que ele seja amparado,
e todos esses outros irmãos que desencarnaram nesses flagelos, alguns naturais, outros decorrentes de guerras, de terremotos, etc. Nós sabemos que todos esses desencarnes foram programados, mas isso não nos isenta de fazermos o mínimo possível, que é pelo menos uma prece por todos esses. Mas, mais especialmente, eu gostaria de pedir vibrações, principalmente pelos que ficaram, pois esses, além de, na sua concepção, terem perdido seus entes queridos, que nós sabemos que não existe morte, mas quando a morte ocorre na nossa casa, de alguém próximo, mesmo sendo espíritas, nós sentimos esse abalo, porque temos a questão ainda do apego, né, de entender o fenômeno da morte como uma passagem, mas mesmo assim, mesmo nós espíritas, muitas vezes não aceitamos essa passagem. Quem dirá daqueles que abraçaram outros tipos de fé, né, que são menos consolados do que nós? Peçamos então ao Pai Maior, a Jesus, que console todos esses irmãos que tiveram, né, parentes desencarnados, que perderam as suas casas, perderam as suas posses materiais. Sabemos que o material é instrumental, mas é necessário, né? A pessoa sem uma casa, sem um mínimo, perde também um pouco da sua dignidade, né? Então, que nesses momentos de, de tristeza, de desalento, que principalmente os irmãos que ficam sejam consolados, que lhes seja provido o mínimo para que possam viver dignamente. Vibremos ainda pelos desencarnados, principalmente aqueles que estão em sofrimento, aqueles que desencarnaram pela porta infeliz do suicídio. Como os nossos irmãos Verena, Juliana, Gabriele, Elias, Alain, Bruno e tantos outros. Que eles sejam consolados, amparados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, principalmente aqueles que estão com as ideias de suicídio, que tanto esses irmãos quanto os seus obsessores, os seus inimigos que lhes inspiram essas ideias nefastas, sejam amparados, que seus obsessores possam ser convencidos a deixar a miséria moral que vivem, que eles possam seguir adiante, pois todos eles têm uma oportunidade de refazimento, de reconstrução, de penetrar novamente na carne com outras oportunidades e assim fazer cessar as lembranças desagradáveis, infelizes do passado, que os assombram muito mais do que os encarnados. Vibremos pelos homens e mulheres que detêm o poder na Terra, para que eles restabeleçam e mantenham a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos pelos nossos irmãos que fazem a caridade anonimamente, sem serem manchetes dos jornais, pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E que agora podemos pensar, podemos vibrar por todas aquelas pessoas que nos vêm ao pensamento neste momento. E que possamos pedir
muito mais do que a manifestação das coisas justas de que necessitamos, mas possamos pedir o amparo espiritual e moral que necessitamos, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Emerson, Préstimo Ricari, depois Rubem, obrigado. Goku Bidiso Gengen Shikaita Kamara Nikamutamahi Moide Masu Kamurogi Kamuromi no Michikara Mochite Banseito Itono Miyoya Kamu Amatsu Suno Mahikari Omi Kami Harahido no Kamutachimoromo Sakagoto Tamahi no Chuchumi Kigare Bama Ikari Mote Harahi Kiyome Misogi Tamaite Kaminoko no Chikara Yomigarase Tamaito Mosu Kotono Yoshio Kashikomi Kashikomi Momosu Miyoyamoto Suma Hikari Mikami Mamorita Mai Sakie Tamae Miyoyamoto Suma Hikari Mikami Mamorita Mai Sakie Tamae Kanagara Tamahichi Hamase Kanagara Tamahichi Hamase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Nos paz e saúde a todos nós, nossos familiares. Amém. Irmãos, coletivamente. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Todos. Sábado. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite.